E a crise de imigração se estende por toda a Europa. Depois dos graves problemas enfrentados no sul pela Itália e Grécia e nos Balcãs pela Hungria, o fluxo de imigrantes aumenta em direção aos países do norte, como a Suécia. Jovens refugiados se arriscam cada vez mais para chegar na Suécia. Toda semana desembarcam no país cerca de 700 imigrantes, a maioria crianças, desacompanhadas dos pais. Seu principal ponto de chegada é na cidade de Malmö, a terceira maior do país. Depois de uma longa e perigosa viagem, os refugiados chegam à Suécia pela ponte de Öresund, que liga o país com a vizinha Dinamarca. Muitos deles perdem a vida se arriscando desde a saída da costa da Líbia, atravessando o Mediterrâneo até chegar no sul da Europa, além de atravessar o continente para chegar na Alemanha e nos países nórdicos. A prefeita de Malmö, Katrin Enefeld-Jamel, disse que o maior aumento acontece durante o verão. Antes do início do verão, cerca de 40 crianças chegavam por semana. Agora está em torno de 40 por dia. Claro, é um problema para o município, mas lidamos com isso de uma boa maneira, com a criação de alojamentos temporários, contratar novos funcionários com antecedência e encontrar novas pessoas. A pasta de imigração sueca divulgou dados completos sobre a chegada de refugiados ao país escandinavo. Até o final de agosto, 9.400 jovens desacompanhados, vindos principalmente do Afeganistão, Eritreia, Somália e Síria, pediram asilo neste ano. 48% têm entre 16 e 17 anos de idade, 43% entre 13 e 15 e o restante de idades variadas até os 12 anos. Quando desembarcam, as crianças desacompanhadas são encaminhadas para os centros de acolhimento. Quando chegam, falamos com eles e vemos se tem qualquer problema médico, alguma doença e depois se tem algum parente na Suécia. Oferecemos roupas limpas, um chuveiro e comida, explica este chefe de um centro de acolhimento. Ele acrescentou que depois que recebem os cuidados, os jovens refugiados são levados aos escritórios que cuidam dos pedidos de asilo. Na maioria dos casos, as crianças que chegam a Malmö estão tanto física quanto emocionalmente abaladas. Por ficarem nas mãos de traficantes, muitas são tratadas com violência e levadas em condições precárias nos transportes. A Agência Sueca de Imigração e a Prefeitura disseram que, no geral, Malmö lida bem com o fluxo, mas o aumento de novos refugiados já causa algumas dificuldades. Recentemente, tivemos dificuldades de trabalhar bem como o habitual, porque mais vieram e o sistema não tem muito como mover as crianças para outros municípios. E como resultado disso, ele fica mais cheio, mais difícil de colocar crianças e não funciona como deveria, explicou a prefeita. Esses dois afegãos fizeram a longa viagem quando eram crianças. Hoje, têm 21 anos cada. Eu tinha ouvido falar da Suécia, que é o melhor país para estudar, e o meu sonho era o de estudar, disse Aref Karami, que está terminando o ensino médio e tem sonhos de se tornar um arquiteto. Segundo as regras da União Europeia, os requerentes de asilo devem procurar refúgio no país em que pisou pela primeira vez.